Linearly Bounded Automata. Meu grupo é composto pelo André Luiz, João Lucas, Cláudio de Oliveira, Matheus de Bragança, Matheus Souza e eu, Gustavo Prado. Sumário. Primeiro vamos falar sobre a definição de LBA, depois vamos falar sobre a linguagem recursivamente enumeráveis, RE, 3. Limitações variáveis de LBA, 4. Abordagem do poder computacional, 5. Decidibilidade como linguagem LBA, 6. Utilização dos LBAs e 7. Repetição de configurações. Pronto, definição. A gente não pode falar sobre LBA sem falar sobre as máquinas de Turing, que são capazes de resolver qualquer problema computacional solúvel por um algoritmo, e são considerados a base teórica para a computação moderna. O modelo consiste em uma fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura / escrita, que pode se mover para a esquerda ou para a direita da fita, e um conjunto finito de estados. A ideia básica por trás das LBAs é que elas são uma versão restrita das máquinas de Turing. A cabeça de leitura / escrita é limitada a uma região fixa da fita, que se move apenas em uma direção. Essa fita é dividida em duas regiões, uma região à esquerda, que é a região limitada, e uma região à direita. Uma LBA pode ser vista como um autômato finito não determinístico. Pode ser usado também para reconhecer uma linguagem, que é um conjunto de cadeias de caracteres, porém é limitado pelo tamanho da região. Então, se temos n caracteres, se tiver mais que n caracteres, não vai conseguir ser identificado. Essa é a nossa limitação. Olá, meu nome é João Lucas e eu vou explicar um pouco melhor sobre as linguagens recursivamente enumeráveis e como se relacionam com os autômatos lineares limitados. As RE são um tipo de linguagem formal conhecida ainda como linguagem Turing reconhecível, que são aquele conjunto de palavras ou frases que pode ser reconhecido por uma máquina de Turing. Ela é aquela que podemos construir numa máquina de Turing, que ao receber uma palavra de linguagem como entrada, eventualmente irá parar e aceitar a palavra, mas se a palavra não precisa ser linguagem, a máquina não vai parar. Os ALLs são máquinas de estado finito, com uma fita linearmente limitada, o que significa que a quantidade de espaço disponível na fita é proporcional ao tamanho da entrada. Já a linguagem RE pode ser reconhecida por uma máquina de Turing com uma fita ilimitada, ou uma fita linearmente limitada, ou seja, um ALL. Desse modo, podemos relacionar as linguagens RE com a máquina de Turing de forma que é necessário uma Turing reconhecível que aceita todas as palavras dessa linguagem e não aceita nenhuma palavra que não pertence a ela. Para gerar um RE a partir da máquina de Turing, é necessário o processo de uma geração de uma lista infinita de palavras. Assim, como a máquina de Turing não necessariamente para em todas as entradas, a lista gerada pode não incluir todas as palavras da linguagem RE, mas todas as palavras geradas pertencerão à linguagem RE. As linguagens RE são mais poderosas do que as linguagens livres de contextos regulares e podem ser reconhecidas por uma máquina de Turing, que por sua vez é mais poderosa do que uma máquina de estado finito. Para fácil entendimento, esse sistema pode ser comparado com a separação de tomates, onde a máquina de Turing gera todos os tomates e a máquina reconhecível separa apenas os que pertencerão à linguagem. Bem, alguns exemplos de linguagens recursivamente enumeráveis são a linguagem de todas as palavras em um alfabeto, que são palíndromos, ou a linguagem de todas as palavras que representam números primos no sistema binário, e também a linguagem de todas as palavras que representam gramáticas livres de contexto, que geram a linguagem regular, como por exemplo a identificação de erros de código no editor de texto. Além disso, a linguagem reconhecível como ALL são as subclasses das linguagens livres de contexto. Outro exemplo disso seria a linguagem de todas as palavras que representam soluções para um problema de computação específico, como o problema da satisfazabilidade booleana, por exemplo, que consiste em verificar se há uma atribuição de valores verdade para as variáveis de uma fórmula lógica, que torna essa fórmula verdadeira. Dessa forma, surge a hierarquia de Chomsky, que é uma classificação de linguagens formais dividida em 4 níveis, correspondendo a cada tipo diferente da gramática formal. Ela é útil para entender a relação entre as diferentes classes de linguagens formais e as classes de máquinas de Turing. Todas as linguagens RE pertencem à classe gramáticas recursivamente enumeráveis, que é a classe mais alta da hierarquia de Chomsky, do tipo 0. Assim, um ALL é uma máquina com uma fita linearmente limitada e, portanto, é menos poderoso do que uma máquina de Turing com uma fita limitada. Isso significa que as linguagens reconhecíveis para um ALL podem reconhecer exatamente as linguagens regulares. Assim, os autômatos ligeiramente limitados são capazes de reconhecer exatamente as mesmas linguagens que os autômatos finitos. Isso os torna uma ferramenta poderosa para análise e verificação das linguagens regulares. Mas existem limitações da linguagem RE, incluindo a impossibilidade de resolver alguns problemas computacionais e a não fechadura sobre algumas operações, que dificultam seu uso prático, por exemplo. Existem linguagens que não tem como saber se uma determinada palavra faz parte dela ou não, mesmo que haja uma máquina de Turing que reconheça essa linguagem. Algumas linguagens RE são inerentemente não determinísticas, o que significa que a mesma entrada pode ser aceita por várias máquinas diferentes, tornando difícil a análise precisa do seu comportamento. Ou ainda tem casos onde não há interesse prático, por exemplo. Por fim, algumas aplicações de linguagens RE são os compiladores e interpretadores de linguagem de programação, em que a análise léxica e sintática de programas envolve o reconhecimento de linguagens que são recursivamente enumeráveis. Outro exemplo é na verificação formal de programas, com a análise de suas propriedades
em relação às especificações dadas, e no reconhecimento de padrões em sequência de palavras, em que há técnicas baseadas em gramáticas e autômatos são usadas para reconhecer padrões em texto e fala de humanos. Elas são usadas também na bioinformática para reconhecer padrões em sequências biológicas e ainda na verificação de segurança de sistemas, que envolve o reconhecimento de sequências de entrada que podem causar falhas de proteção. Bom, falando um pouquinho agora sobre os autômatos linearmente limitados, os famosos LBAs, né? Eles são exatamente o meio termo entre os autômatos finitos e as máquinas de Turing. Isso quando se diz respeito a poder computacional. Mas por que com respeito a poder computacional? O seu funcionamento ele se dá através de uma fita de leitura e gravação para armazenar as informações enquanto ele processa as entradas. Os LBAs eles têm várias aplicações em áreas como teoria da computação, linguística computacional e processamento de linguagem natural. Eles são frequentemente utilizados, né, para modelar problemas como análise sintática, e eles podem também ser utilizados para fazer outros tipos de autômatos, como as máquinas de pilha. Aqui está um pouco da matemática por trás dos autômatos, né, dos LBAs. Eles possuem uma fita de entrada, o qual tem um tamanho finito, e ela está delimitada pelos símbolos maior e menor, como vocês podem ver na figura ao lado. Eles também possuem um cabeçote de leitura e escrita, e eles têm uma posição que vai iniciar o processo de código deles. Sempre que o cabeçote ele lê um símbolo, ele deve escrever outro na mesma célula e mover para a esquerda ou para a direita. Como esse autômato ele tem caráter não determinístico, os estados eles podem ter mais de uma saída com o mesmo símbolo. Quando isso ocorre, uma cópia do LBA ela é criada e executada simultaneamente. A primeira cópia que parar em um estado final, ela é aceita e as outras são excluídas. Chegando agora na parte principal dos LBAs, que são realmente as limitações que eles têm. Todas as limitações elas estão relacionadas à capacidade computacional. Eu vou começar então com a limitação de espaço, que é que ele só pode processar as cadeias de entrada de um certo tamanho. Além desse tamanho, ele não vai conseguir processar e não vai conseguir resolver o seu problema. Eles também têm a limitação de tempo, que eles levam um tempo exponencialmente maior para processar as entradas mais longas. Então isso significa que algumas linguagens eles vão demorar muito. Eles têm uma limitação de expressibilidade, que enquanto os LBAs são capazes de reconhecer algumas linguagens, há outras linguagens que eles não conseguem. O não determinismo, que não é possível combinar dois LBAs e reconhecer a linguagem que não poderia ser reconhecida por um único LBA. E a decidibilidade, que não há um algoritmo geral que ele possa decidir uma determinada LBA que reconhece ou não determinada linguagem. Através dessas limitações, foram desenvolvidas várias variações para superar, né, esse limite de espaço associado ao LBA. Primeiramente, nós temos a fita múltipla, que consiste em várias fitas de leitura e gravação que permite, né, acessar mais espaço de memória. Depois dela, nós temos os autômatos não determinísticos. Então, você cria um LBA não determinístico que tem a capacidade de ter vários estados ao mesmo tempo. Isso pode levar a uma computação mais rápida e pode permitir que alguns LBAs reconheçam linguagens que não poderiam ser reconhecidas por LBAs determinísticos. Nós temos também o limite linear, né, com a regra de transição não uniforme, que são regras de transição que podem depender da posição atual da cabeça de leitura ou gravação, e também os autômatos com restrição adicional, que tem algumas variações, né, de LBA que adicionam as restrições adicionais sobre as regras de transição que devem ser especificadas. Nessa parte número 4 do trabalho de LDA, eu queria falar um pouquinho sobre a abordagem, né, fazer uma abordagem do poder computacional.
Então, quando eu falo aí a respeito de poder computacional e tentando comparar, né, o LBA, eu posso destacar aí que o LBA ele é capaz de reconhecer uma classe de linguagens que os autômatos finitos não podem. Em comparação com as máquinas de Turing, né, a gente tem aí que as máquinas de Turing são superiores em poder computacional. O LBA ele pode processar uma quantidade maior de entrada em cada execução em relação a esses autômatos finitos, né, que a gente já viu, devido aí à fita limitada em tamanho. E as máquinas de Turing, por não ter essa restrição na quantidade de espaço da fita, elas podem reconhecer qualquer linguagem recursivamente enumerável, como já foi comentado aí anteriormente, né? E a capacidade computacional, né, que é exatamente esse poder computacional, né, que eu me refiro aí, ele leva em conta dois fatores aí, né, que é o processamento de entrada e o espaço de memória disponível. A definição de uma linguagem pode ser feita por mecanismo de reconhecimento, que pode ser encarado como teste aplicado a cada caractere da palavra da linguagem. A linguagem reconhecida pelo autômato finito é constituída por todas as palavras que passem no teste. Esse teste é aplicado de forma incremental, percorrendo os símbolos da palavra um a partir do seu início, e a decisão final só surge após o percurso completo da palavra. Este teste é composto por uma sequência de estados que verifica se a sequência de caracteres que compõe a palavra é capaz de sair do estado inicial e chegar ao estado final dentro de seus processamentos. Assim, podemos determinar se uma palavra faz parte de uma linguagem ou não através de seus caracteres. Bem, considerando agora que M é um ALL determinístico, a gente pode chegar a uma conclusão para suas repetições de configurações. Se ele assume a mesma configuração mais de uma vez durante a análise da cadeia, ele pode ser considerado como in loop. A prova é, supondo a sequência de movimentações CI, CI mais 1, CI mais 2, até CK, CK mais 1, CK mais 2, onde CI é igual a CK, só disso você já pode determinar que o conteúdo da fita de entrada, a posição do cursor de leitura e o estado corrente são idênticos. Como ele é determinístico, ele se movimenta de CI para CI mais 1. Logo, também é possível concluir que isso vai acontecer com CK para CK mais 1 e, portanto, CI mais 1 é igual a CK mais 1. Além disso, como CI leva a CK, então o fato que o CK considerar o autômato linear até uma outra configuração, ela também será idêntica a CI. Esse ciclo ele se repete por um número indeterminado de vezes, portanto, o autômato limitado está em loop. Logo, a partir disso, a gente pode determinar que se ele é determinístico e ele assume durante seu reconhecimento de uma cadeia de entrada uma quantidade que é idêntica à quantidade total de configurações distintas que ele possui, ele está em loop. Por quê? Suponha que a quantidade de configurações distintas seja n. A partir disso, se no reconhecimento das cadeias ele já passou por n configurações, você vai, na próxima configuração que ele assumir, ela vai ser a n mais 1. Sendo assim, como ele possui apenas n configurações distintas, certamente, ele tendo n mais 1 configurações, pelo menos uma delas vai estar repetida, ou seja, você vai ter duas iguais. Assim, de acordo com o lema anterior, o autômato linearmente limitado ele vai estar em loop com a cadeia de entrada.